Brasilinas e brasilinos, fala bando de sobreviventes do hospício geográfico chamado Bananinho. Tudo bem com vocês? Porque com o Planalto, rapaz, o desespero lá tá batendo mais forte que o arrependimento de quem começou a namorar com a filha da Maria do Rosário. Olá a todos, aqui é a Fernanda Minazzi e eu queria fazer um convite muito especial para todos vocês. Cara, imagina a cena, reunião ministerial, aquela sala gigantesca que o governo precisa alugar porque o Lula tem o quê? Uns 38, 40 ministros? Aliás, o presidente nem deve saber o nome de todo mundo ali. Deve ter um estagiário pago só para gritar. Ei, você de crachá aí? De qual ministério você é mesmo? Pois bem, nessa reunião de 5 horas que ninguém aguentava mais, o chefe do executivo olhou para sua trupe e mandou a ordem mais inacreditável do ano. Gente, precisamos acusar o Flávio Bolsonaro publicamente de trair a pátria. Trair a pátria, bicho. O Lula olhou para o cenário das eleições de 2026 e pensou: sabe o que vai colar? Chamar o filho do Bolsonaro de traidor da pátria por causa do tarifaço dos Estados Unidos. Sim, o cara quer emplacar a narrativa de que o Flávio Bolsonaro, que vende no máximo chocolate, tem o superpoder de controlar a política alfandegária do governo americano. É o vilão de anime mais aleatório da história. E hoje nós vamos destrinchar como essa estratégia genial, nível QI de 2 dígitos, derreteu mais rápido que sorvete no asfalto do Rio de Janeiro. Durante uma reunião ministerial, o presidente Lula pediu que os integrantes do governo acusem Flávio Bolsonaro publicamente de trair a pátria, após nova ameaça de tarifaço dos Estados Unidos. Com a proximidade das eleições, o petista busca desgastar o seu principal adversário na disputa, declarando, inclusive, que o senador é capaz de vender o Brasil por interesses mesquinhos. Então, veja, ele está tentando colar essa pecha aí no Flávio Bolsonaro, né, de que ele é um traidor da pátria. Balela, ele não foi lá para os Estados Unidos pedir para taxarem o Brasil ou pedir para uma modificação do PIX. Não foi nada disso. Guerra de narrativa, jogo pesado no ano de 2026, como toda eleição no Brasil. Vamos entender o contexto desse surto coletivo. Os Estados Unidos ameaçam um tarifaço contra o bananinho. O que um governo normal faria? Diplomacia, ajuste fiscal, fingir que trabalha. O que o nosso herói do Palácio do Assalto faz? Reúne o ministério e diz que o Flávio Bolsonaro quer vender o Brasil por interesses mesquinhos. Ai, o Flávio é um traidor, ele vai vender o Brasil, ele quer acabar com o PIX. Pois é, não custa lembrar. A esquerda tentou emplacar até que o Flávio ia acabar com o PIX. O PIX que foi criado justamente no governo do pai dele. É uma esquizofrenia narrativa tão maravilhosa que daqui a pouco o PT vai acusar o Flávio de ser trotskista e vai dizer que o verdadeiro partido de direita e conservador no Brasil é o PT. Afinal, chegou o ano de eleição, a esquerda já começa a ir na missa, comungar e quase adota o slogan Pátria, Família e Religião. Só para morder voto, claro. É ou não é o suco de hipocrisia puríssimo? Mas o foco do 9 dedos na reunião não era só o Flávio. Ele deu um puxão de orelha nos ministros porque os prefeitos e governadores de oposição estão inaugurando obras e levando todo o crédito sozinhos. Cara, o nível do desespero é tanto que dá até para se notar uma bizarrice. O próprio ministro da Fazenda, aquele cara que você espera que saiba fazer conta, mas só sabe taxar sua comprinha da Shine, resolveu virar porta-voz da polícia. O cara deu uma declaração pública dizendo que o ex-governador de Brasília vai ser preso. Ele é da PF? Não. Do STF? Não. É o ministro da Fazenda dando pitaco em tudo para ver se o lixo que eles engolem da chefia distrai a população. É o verdadeiro ministério do palanque. Aí você para e pensa. Pô, Luiz, mas chamar alguém de traidor da pátria é pesado, né? É, mas é fácil destruir essa palhaçada. A população não é boba. Se a gente sair na rua hoje e perguntar para o trabalhador quem é o verdadeiro traidor da pátria, a resposta virá direto do bolso. Vamos dar uma olhada na folha de serviços do atual morador do Palácio do Assalto. O cara colocou a taxa de juros mais alta do mundo, porque gasta dinheiro público como se estivesse jogando banco imobiliário com o nosso cartão de crédito. Resultado, mais de 82 milhões de brasileiros inadimplentes. O maior recorde de CPF sujo da história desse país. O cara assiste de camarote o crime organizado avançar, matando 43 mil pessoas por ano e virando praticamente uma multinacional do terror. E o rombo das estatais? Mais de 30 bilhões de reais de prejuízo em empresas aparelhadas pelo governo. E quem vai cobrir? Você,
pagando imposto mais alto. E enquanto o brasileiro está tentando sobreviver para não tomar um tiro na esquina ou para pagar o juro absurdo de 60% ao ano, o presidente aparece em evento oficial usando o quê? Um tênis da grife italiana Zegna, que custa quase 12 mil reais. É a quarta vez que ele é pego usando peças dessa grife em menos de 2 anos. É o socialismo de boutique na veia. É o legítimo militante que grita contra a burguesia, mas se o tênis não custar o preço de uma moto usada, o pé dele cria bolha. Falar em traidor da pátria de tênis de 12 mil contos é moleza. O governo age igualzinho aquele trombadinha de centro da cidade. Rouba a carteira do cidadão, sai correndo no meio da multidão, aponta o dedo pro lado e grita: Pega ladrão, pega ladrão! Para ninguém ver quem está com o produto do furto. Só que o brasileiro pode ter muitos defeitos, mas ele não é bobo. Essa tentativa desesperada de transformar o Flávio Bolsonaro em um super vilão internacional que causa tarifaço deu tão errado, mas tão errado, que o tiro deu um 360 e acertou a nuca do Planalto. Sabe por quê? Saíram os dados quentinhos da nova pesquisa nacional do Instituto GERP. E pessoal, o choro no Projac nos gabinetes de Brasília deve estar comovente. Vamos trazer pesquisa eleitoral na nossa edição do Jornal da Manhã. O Instituto GERP fez ao longo dos dias 2 de junho ao dia 5, agora na semana passada, um levantamento eleitoral visando o pleito presidencial deste ano. E essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores do país inteiro, tem uma confiabilidade de 95%, com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos olhar então para o cenário de primeiro turno que aparece nessa pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores ouvidos. Flávio Bolsonaro aparece à frente nesse primeiro turno com 35% das intenções de voto, seguido de Lula com 34%. Renan Santos do Missão vem na terceira colocação com 4% à frente de Romeu Zema com 2% e também de Ronaldo Caiado com 2%. Joaquim Barbosa do Democracia Cristã também tem 2% e Aldo Rebelo, que aparecia ali no Democracia Cristã antes de Joaquim Barbosa, depois deu aquela confusão toda porque o partido decidiu caminhar com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aldo aparece ali com 1%. Sim, o cenário de segundo turno é ele que aparece. Disputa eleitoral para presidente, a fonte é GERP. Flávio Bolsonaro liderando nesse levantamento. Lembrando, é um embate de segundo turno que ele aparece, então, com 44,7% das intenções de voto. Lula, do PT, o atual presidente candidato à reeleição, com 39,1%. Mas o bicho pega de verdade quando a gente vai ver o índice de rejeição. Sabe quem lidera isolado o ranking de Deus me livre de votar nesse cara? O atual presidente. 48% dos brasileiros declararam que não votam no Lula de jeito nenhum. O Flávio tem 42%. Aí o PT, desesperado com o derretimento, tenta de tudo. O ministro Cássio Nunes Marques teve até que suspender uma pesquisa da Atlas Intel, porque tinha fortes indícios de que as perguntas estavam induzindo as respostas para tentar mostrar uma queda do Flávio. É o desespero puro do sistema tentando calibrar o termômetro para ver se a febre passa. E quer o golpe de misericórdia? Projeta o segundo turno que a GERP simulou. Se a eleição final fosse hoje entre os dois... Flávio Bolsonaro 44,7%. Lula 39,1%. O Flávio vence o Lula no segundo turno com folga fora da margem de erro. O cara que eles queriam carimbar como traidor da pátria está botando o atual governo para mamar na preferência do eleitorado. A estratégia de marketing político falhou de forma retumbante. Os apoiadores do governo não conseguem nem formular um raciocínio lógico sobre como Flávio teria traído a pátria, porque o cidadão comum está ocupado demais tentando não falir. A moral da história, meus amiguinhos, é que narrativa não enche barriga, não paga juro de banco e não esconde o rombo de 30 bilhões das estatais. Você pode gastar milhões com agência de publicidade, pode botar 40 ministros de crachá para gritar a mesma mentira na internet. Mas quando o povo sente o trator do custo de vida passando por cima, o tênis de 12 mil reais do presidente começa a aparecer mais. O plano era desgastar o principal adversário. O resultado? Entregar um palco de bandeja para ele. Parabéns aos envolvidos! O marketing do PT merece um prêmio, dado pela oposição. No final das contas, o burn book do Planalto virou cinzas, provando que na política brasileira o feitiço sempre vira contra a feiticeira. Chora não, Regina Jorge de 9 dedos, porque essa fofoca explodiu na sua cara. Mas e você? O que achou dessa cobrança do Lula para chamarem os outros de traidores? Você acha que o Flávio Bolsonaro realmente tem um botão secreto no quarto dele que aumenta as tarifas dos Estados Unidos?
Ou o governo atual é que não sabe o que está fazendo? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque o algoritmo do YouTube adora ver a nossa indignação nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar no grupo de WhatsApp da família para deixar aquele seu tio do painel do carro doido da vida. E a gente se vê no próximo episódio do nosso Hospício Tropical. Um abraço, fiquem com Deus e fui! De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.